O Consta, a gente tem falado muito aqui do papel do Supremo, né, de blindar muitos dos suspeitos, vamos dizer assim, né, acusados de envolvimento na roubalheira do INSS. Mas nesse caso da blindagem do irmão do presidente Lula, do Frei Chico, que não é Frei, foram os próprios parlamentares, né? A base governista ali se reuniu para blindar, impedir esse depoimento. Sim, porque eles devem muitos favores ao próprio Lula também, né? Agora, que dúvida há de que se fosse um escândalo de corrupção que respingasse em algum parlamentar da direita, em alguém ligado ao Bolsonaro, né, que o STF já estaria emitindo aquelas exigências de 48 horas para se manifestar, né? Então, o Silva fez uma bela síntese do caso da CPI. Desde o início, o Lula agiu para abafar a CPMI, para que ela não saísse do papel. Se saísse, ficasse na mão de gente de confiança do PT, que fosse tocar na direção da pizza, do forno a lenha. Só que eles não conseguiram isso e agora estão desesperados, né? O que está comprovando, pelo menos do ponto de vista das narrativas, né? Eles estão perdendo essa guerra, não estão conseguindo abafar, está comprovando que esse é um escândalo, sim, de alguma forma ligado do começo ao fim à turma da esquerda. Até porque quando envolve sindicatos, a gente sabe que esses sindicatos são todos puxadinhos de esquerdistas e ligados a parlamentares de esquerda. Então, é óbvio que eles vão tentar blindar o irmão do Lula. Eles têm muitos interesses em jogo para negociar com o Paim, né, e conseguir tomar lá da cá, se evitarem que o irmão do Lula passe o pão que o diabo amassou ali na CPMI. Então é disso que se trata, um escândalo chocante pela magnitude, pela qualidade em si, né? Quer dizer, bandidos roubando idosos, dinheiro de remédio de idosos aposentados, quer dizer, uma coisa totalmente sem escrúpulos, e agora o esforço é apagar o incêndio, abafar, mudar o assunto, virar a página, fingir que nada disso aconteceu. Não fosse veículos independentes como o da Oeste fazendo o trabalho, ninguém mais estava falando disso hoje. Bom, a gente segue tratando desse assunto da CPMI, do INSS. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, informou que o assessor da Conafer pediu um habeas corpus, mas teve o pedido negado pela Suprema Corte. O relator, o deputado Alfredo Gaspar, questionou os altos valores movimentados pelas contas da Conafer. Ele quis saber por que o assessor utilizou a conta pessoal do presidente da entidade para realizar as operações financeiras. O senhor é um prestador de serviço. Certo. Uhum. Me diga, qual é a lógica disso? Eu não entendo, eu queria que o senhor explicasse. Deve ter acontecido isso eventualmente, mas foi na base de uma confiança. Mas né? Confiança para fazer o quê? Para algum pagamento que eu não recordo. Entendeu? Mas deve ter acontecido isso sim. Mas eu apresento aos senhores. Alfredo Gaspar também questionou o assessor sobre o recebimento de cerca de 70 milhões de reais em contratos de locação de veículos entre a sua própria empresa e a Conafer. O empresário, no entanto, não conseguiu informar quais eram os modelos de veículos da própria frota. Quantas caminhonetes tinham na sua empresa? Quantas caminhonetes? Eu vou responder para o senhor depois para passar com exatidão. Não, mas me dê uma perspectiva. Mais de 20 caminhonetes? Mais de 20, certo. Tudo bem. O senhor sabe me dizer qual o preço de locação de uma caminhonete através da sua empresa? Porque conforme se for mais barato, a gente aqui mesmo vai começar o lugar. Bora. Diga aí. A média de 3.000, 3.700. Não. Que tipo de caminhonete? Caminhonete 4x4, as utilitárias. Parece que alguns depoentes padecem de amnésia seletiva, né? Deixa eu trazer um outro trecho. O relator notou que, segundo relatórios do COAF, quase R$1 milhão foi transferido entre contas pessoais e contas jurídicas. O assessor, no entanto, não conseguiu justificar a origem desses valores.
Que cada mês eu mandava da minha conta física 20 mil, 30 mil pro Carlos. Pra quê? Então, às vezes por quê? solicitação dele mesmo. Sim, então. Às vezes por solicitação dele mesmo. Pronto, então. O que ele ia fazer com o recurso eu não consigo falar pro senhor. Pronto. Mas aí acontecia isso sim. Algumas vezes respondido. Assim, tô viajando, tô numa aldeia indígena, tal, preciso de um pagamento. Tá respondido. Tá, obrigado. O que eu não entendo, e aí vou dizer, se ele é o prestador, se o senhor é o prestador de serviço, por que é o senhor que vai dar dinheiro a ele e não o contrário? Mas... É porque o recurso que vinha era dele, né? Cauti, é inacreditável, né? Um contrato de 70 milhões não é pouca coisa. O cara não sabia dizer absolutamente nada e depois a me dar 20 mil, 30 mil reais, ele ia pagando. Diga. Com 200 mil eles resolveriam todos os problemas de Cuba, segundo o Frei Beto. Bem lembrado, Augusto. Só precisava de 200 mil. Esse daqui tem 70 mil alugando caminhonete. Milhões. 70 milhões? Perdão, milhões alugando caminhonete. Os caminhonetes mais caros da história da humanidade. Mas o que tem tanta gente com tanta caminhonete andando pelo Brasil inteiro fazendo o quê? Não deixa interrogar os caras. É isso, habeas corpus podem ficar calados. Você responde o que você quiser. Não, mas também quando falam esses absurdos. Sabe, por exemplo, o que tem, quantas caminhonetes. Não, mas... Não, esse teve habeas corpus negado. Você está respondendo as perguntas desse jeito aí, né? Meio... Imagina os outros que foram habeas corpus concedidos se tivessem falado alguma coisa, né? Só, assim, uma observação. Qualquer empresário que tem a última quitanda até uma empresa média ou grande sabe exatamente quantos são os seus utensílios, quantos são os seus instrumentos de trabalho e quanto ele fatura. Assim, claro, não sabe o detalhe, alguns sabem até o detalhe, mas mais ou menos sabe o que ele tem e quanto faz. Esse cara não sabe, ele diz que alugava a caminhonete, não sabe nem quantas caminhonetes ele tinha e quanto custava cada aluguel, mas faturou 70 milhões de reais. E quanto foi o aluguel mensal de cada caminhonete? Porque se foi um valor estratosférico, claramente aí temos uma fraude acontecendo. Então assim, é só investigar, porque esses caras se embananam sozinhos. Quando você pega essa turma, se embanana sozinha, faz pix de 20, 30 mil por solicitação, porque é amigo da pelada, é isso? É amigo do jogo do bar, para pagar uma conta de restaurante. Então é esse o problema. Conta cara, hein? Se não fosse que assaltaram os aposentados e pensionistas, de novo, seria um filme cômico de terceira categoria dos anos 70. O bandido brasileiro não se preocupa com álibi, né? Isso aí é histórico. O PT sempre se perde por aí. Eles acham que nunca serão presos. Eles são condenados à eterna impunidade e eles não têm álibi. Roubaram, não tem nada a dizer. E o Supremo embarca. É muito parecida essa CPI, ela lembra muito a CPMI dos Correios. É impressionante como lembra a Comissão dos Correios que funcionou em 2005, que na época tinha, nessa figura do roteirista, do relator, né, o relator é o roteirista da comissão, ele que escreve o filme. Eu insisto nessa analogia. O Alfredo Gaspar tinha o Osmar Serraglio, deputado do Sul, ele foi o relator. E é muito parecida. Os depoentes, a atitude, aqueles que não têm um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, eles nunca sabem, eles não se lembram de marcas, de valores, eles tratam cifras que, evidentemente, todo mundo sabe. Se caísse 5 mil reais na conta de alguém, todo mundo sabe que entrou 5 mil reais. Você compreende isso. Mas aí eles começam a falar em cifras muito mais altas, eles não conseguem identificar, eles vão se enrolando. Então, é tudo muito parecido, Augusto. Muito parecido. E eu acho que essa CPI vai acabar descobrindo coisas muito importantes. Eles têm que insistir. Não pode encerrar esse negócio. Por isso que o governo tem tanto medo, né, dessas CPMI. Só um detalhe, Paula, se qualquer de nós recebe 5 mil reais via Pix de um terceiro, a Receita Federal te chama na hora perguntando de o que fez, não fez, por que fez. Esses caras recebiam 20 mil, 30 mil por dia. Cadê a Receita Federal? Cadê a turma que deveria investigar a origem desse dinheiro? Cadê os investigadores que pegam qualquer cidadão comum brasileiro e perguntam até os detalhes do que ele fez na noite anterior? E essa turma movimenta milhares de reais assim, tranquilamente, como se fossem pequenos centavos. Essa pergunta, cadê as autoridades nisso tudo? E os carros? Só para finalizar, Paula, as imagens, e a gente trouxe isso, inclusive, na edição da semana passada da Revista Oeste, edição de capa, sobre essa CPMI.
os carros desses advogados e dos laranjas desses advogados, é algo impressionante a garagem. Aí você tem Ferrari, Porsche, BMW, entre outras marcas, carros importados, carros que custam mais de R$1 milhão. Um deles tinha uma réplica da McLaren, do Ayrton Senna, tinha motos de marca, relógios, obras de arte, tudo, uma adega avaliada em R$10 milhões, uma adega de vinhos. E aí, quando foi checada, vou citar só a do careca do INSS, checada a renda dele, ele tem 22 empresas de fachada. Aí você vai checar a renda dele, ele ganha menos de R$30 mil. Essa é a renda dele como gerente de uma dessas empresas. Como é que ele poderia ter um patrimônio imobilizado, por exemplo, de mais de 10 milhões e todos esses carros? É evidente que é mutreta, é claro que é roubo. E aí, a pergunta que fica e eu vou insistir nisso, por que o governo não quer investigar? Será que é porque vai chegar mais longe? Será que é porque vai bater em gente mais graúda? E Paula, finalizo. Lembrando que de tudo que você citou que aconteceu hoje na comissão, tem mais um dado. Eles rejeitaram a quebra dos sigilos do Carlos Lupe, que foi ministro da Previdência Social e que é o dono do PDT. Por que o Carlos Lupe não quer oferecer os seus sigilos? Será que algum desses valores que estamos falando aqui, não sei se R$1.000 ou R$1 milhão, bateu na conta dele? É uma pergunta. Ele poderia vir aqui e responder. Ou então ele poderia simplesmente dizer para os próprios comandados dele na CPI, não blindem o meu sigilo. Eu mostro. Afinal de contas, eu sou uma figura pública.